Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é o seu canal. Estamos aqui mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina e tu és o nosso convidado especial. Contamos sempre contigo para estudarmos as lições da Escola Sabatina nesse trimestre em que estamos estudando temas do Evangelho de João. Mais uma vez, temos aqui a honra, a presença do irmão Benjamin e do irmão Pedro. Sejam bem-vindos mais uma vez ao The Trumpet. Muito agradecido, irmão Oscar e irmão Benjamin. Nós aqui estamos para mais uma vez aprendermos com o nosso mestre Espírito Santo, que ele vai nos ensinar quem é Jesus. Então nós também convidamos neste momento a ti, nosso irmão, que nos assiste desse lado, que possa estudar conosco estas lições, porque elas são muito fundamentais para o aprendizado. Agradecemos neste momento. Amém. Irmão Benjamin? Muito obrigado. Primeiro agradecemos a Deus por esta oportunidade que nos concedeu e mais uma vez aqui estarmos para aprendermos acerca da sua palavra. Convidamos assim o irmão em casa que se junte a nós em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa lição número 8 tem como tema Cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Antes mesmo de avançarmos com esta lição, vamos pedir a presença do Espírito Santo, que é o nosso professor, que nos conduza a toda a verdade. Irmão Benjamin, pode dirigir-nos uma oração? Oremos. Eterno Pai, que mais alto dos céus habita, Senhor, graças te rendemos, Pai, pela oportunidade que nos concedeu e o dom da vida. Senhor, aqui mais uma vez estamos reunidos para estudarmos a sua lição. Convidamos, Senhor, que o seu Santo Espírito seja o nosso professor, nos guie e nos ilumine, em doce nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Queremos convidar assim de forma especial a inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esta lição com os demais irmãos e deixar também os seus comentários ao longo desta lição. Isto é muito importante e com grande honra iremos responder às questões que forem a nos colocar. O verso para memorizar desta lição encontra-se no livro de João, capítulo 5, os versos 36, e diz-nos a palavra do Senhor. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunham ao meu respeito, de que o Pai me enviou. Nós encontramos Jesus Cristo mostrando claramente que o seu ministério é maior que o ministério de João. Porque João foi enviado para abrir o caminho para a primeira vinda de Jesus. E o testemunho de Jesus Cristo é maior, mostrando claramente que Deus, o Pai, lhe enviou. Então, ao longo desta semana, nós vemos aqui o livro de João apresentado várias vezes aquilo que Jesus Cristo fez, que revelava a si mesmo e que os profetas da antiguidade falaram a respeito de Jesus. Então, este ministério de Jesus Cristo é o cumprimento das profecias das quais os profetas do Antigo Testamento falaram sobre a vinda do Messias. Razão pela qual na lição de domingo nós teremos sinais, obras e maravilhas. Sinais de quem? De Jesus Cristo. As obras de Jesus e também as maravilhas que Jesus Cristo realizou. Na segunda-feira teremos o papel autoritativo das Escrituras. Terça-feira, as profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 1 e parte 2, isto para terça e quarta-feira. Teremos na quinta-feira, vocês são daqui de baixo, por fim, o estudo adicional. Então, vemos Jesus Cristo cumprindo as profecias do Novo Testamento. O que nós podemos dizer ao analisarmos as Santas Escrituras é que nós vemos profetas falando sobre a vinda do Messias. E Jesus Cristo veio, cumpriu aquilo que os profetas escreveram. Irmão Pedro. Os sinais mostram que Jesus foi enviado pelo Pai e estão unidos, o Pai com Jesus. Eles estão unidos em obras e propósitos. Amém. Então, Jesus, nada ele fazia que só podia interessar só a ele, mas sim, tudo que ele fazia conforme o Pai lhe mandara, conforme o Pai lhe enviou.
Então, assim ele fazia tudo, ele cumprindo o que o Pai lhe enviou. Mas o que ele fazia estava já escrito. Amém. Já estava lá escrito no Antigo Testamento. Uhum. Por isso mesmo, quando nós formos ao Novo Testamento, encontramos que todos os evangelhos falavam citando o Velho Testamento. Amém. De fato, porque aqui, conforme vimos no tema da lição, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Uhum. Aqui, neste tema, encontramos o cumprimento de todas as profecias que apontavam para o Messias. No livro de Isaías, em particular, encontramos muitos textos que apontam o Jesus como o Messias, que apontam que Jesus viria a este mundo. Quando o Isaías, por exemplo, fala do nascimento do menino, do Emanuel. Então, são todos os textos que apontam que Jesus Cristo é o Messias. São esses textos que encontramos lá, por exemplo, no caso do cordeiro que era sacrificado quando alguém cometesse um pecado. Eram sinais de que existiria ou que viria o Messias. E Jesus Cristo é o Messias. Que esse Messias ia se tornar humano. Em vez daquele cordeiro que era sacrificado, mas ia se tornar humano para vir remir os pecados. Então, aqui nós temos esses sinais todos. E sinais que Jesus, por si só, ele veio falar. Conforme nós encontramos aqui no verso áureo, no João 5, versículo 36. Ele a dizer: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Uhum. Isso significa que ele e o Pai sempre estão juntos. Amém. Ele e o Pai sempre trabalham juntos. E o Pai disse: filho, vai mostrar que você amou este mundo. Você criou este mundo. Você é o rei dos reis. Amém. Em João capítulo 1, versos 10, nós encontramos o seguinte: estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Isso nós já abordamos nas lições anteriores. Que Jesus Cristo é o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, quando Cristo veio como Verbo, ele veio de facto cumprir aquilo que a profecia já havia dito. Porque o livro de Salmos diz que Jesus Cristo seria rejeitado. De facto, João aqui também testemunha que ele veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Mostrando claramente que Jesus Cristo tinha um testemunho maior ao que de João. Porque as profecias, de facto, encontram cumprimento nele. Eu quero convidar os irmãos e assim aí em casa, querido irmão, querida irmã que nos acompanha, a lermos juntos o livro de 2 de Pedro, capítulo 1, os versos 20 a 21. Porque se Jesus Cristo, ele cumpre as profecias do Velho Testamento, nós temos que entender o que é a profecia. Por que Deus nos dá a profecia? Porque muitos hoje são enganados pelos falsos profetas. O livro de 2 de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versos 20 e 21, a Santa Escritura nos diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma escritura provém de particular elucidação dos homens, porque jamais qualquer profecia foi feita por vontade humana. Entretanto, homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, foi Deus quem inspirou o profeta Isaías a dizer que viria o Messias. Então, Cristo cumpre esta profecia. Quando nós vamos para Isaías capítulo 7, versos 14, nós conhecemos o texto, conforme já referenciava o irmão Benjamin. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 1, os versos 18 a 22, mostra claramente que aquilo que o profeta escreveu cumpriu-se na íntegra. Uma mulher virgem concebeu e deu à luz um filho, e colocaram o sobrenome Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus Cristo, aquele que ia livrar o povo dos seus
pecados. Mostrando que aquilo que o Velho Testamento falou a respeito de Jesus cumpriu-se na íntegra. Por isso, na lição de domingo, nós vemos sinais, obras e maravilhas de Jesus, que Jesus Cristo fazia, mas também cumprindo as profecias para que as pessoas cresçam nele e também em seu Pai que lhe enviou. Então, o propósito dessas maravilhas, desses sinais, não era uma questão de exibição, de querer se mostrar, mas que era para cumprir de facto aquilo que era o papel do Messias, conforme os próprios profetas escreveram. Bom, aqui nós, na verdade, temos muitas provas que Jesus ele falava daquilo que ele era. Encontramos também, por exemplo, no próprio livro de João, quando Jesus fala com aquele cego que ele tenha o curado e o lhe expulsaram. Quando ele encontrou, falou com ele e lhe perguntou: tu crês no Filho de Deus? E ele disse: Senhor, quem é esse para que eu creia? E ele disse: tu tens o visto e esse que tu falas com ele. E ele prostrou e o adorou. Aqui encontramos uma prova de que Jesus Cristo falava daquilo que ele era. Em toda a Bíblia, só vamos encontrar que só apenas Deus é que é adorado. Nenhum anjo, nenhum profeta que deve ser adorado. Jesus aceitou ser adorado. Assim como no Apocalipse 14, no versículo 7 diz: adorai a Deus, aquele que fez o céu e a terra, O mar e e o mar e todas todas as as fontes fontes das águas. Isto nos mostra que Jesus Cristo é o cumprimento das profecias. Jesus Cristo é o Deus. O próprio Deus. Vamos ler também João capítulo 5, verso 20. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Amém. Amém. Então, nós encontramos aqui Jesus mostrando de que ele foi enviado. Jesus fazia ou fez tudo aquilo que o Pai agradava a ele. Então, nós também temos que sermos aqueles que estamos a imitar a quem? A Jesus Cristo. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Se Jesus fez tudo em aberto, claro, nós também temos que fazer tudo em aberto. Agora surge uma questão, irmão Pedro. Amém. Se nós temos que ser imitadores de Cristo, Cristo fez sinais, fez maravilhas, fez muitas obras. Por que é que hoje a Igreja Adventista não realiza milagres como essas igrejas que enchem, mesmo sem evangelismo, por causa dos sinais e maravilhas que lá são feitas? Seria este um grande desafio hoje, porque muitos dizem a Igreja Adventista, apesar de ter a verdade, mas muitos dizem não vem à igreja porque não vê aquele poder de cura, de milagres, assim como Jesus Cristo fazia. Este é um grande desafio para os adventistas do sétimo dia. O que nós podemos dizer para elucidar a irmã e o irmão lá em casa, porque é que a Igreja Adventista não prossegue deste modelo que o mundo hoje tem seguido, enchendo as igrejas por causa desses falsos milagres? Então, meus irmãos, conforme perguntava o nosso irmão, os milagres não provam coisa alguma. Temos que nos aproximar de Deus, orar, pedindo iluminação divina, para que possamos saber que conhecemos o que é verdade, de modo que, quando se manifestar o maravilhoso poder que realiza prodígios e o inimigo se apresentar como anjo de luz, saibamos distinguir entre a genuína obra de Deus e a imitação dos poderes das trevas. Isto encontramos no livro Inventos Finais. Então, como assim dizia o livro de Inventos Finais, nós não devemos ir porque estamos vendo milagres. Porque os milagres não provam coisa alguma. Agora, será que os próprios milagres que Jesus fazia para a glória de Deus? Amém. Ele fazia para a glória de Deus.
Ele mesmo disse, quando ele foi perguntado com os discípulos, quem pecou? Foram os pais ou ele que pecou? Estamos falando do cego. Cego de nascença. Então, mas Deus, Jesus falou diretamente para eles, de que Nem ele, nem ele, nem os seus nem pais. os seus pais, mas sim para a glória de Deus. Mesmo no tempo dos apóstolos, nós vemos quando houve a grande perseguição da igreja, Filipe também separou-se dos demais. Mas ele, quando ia pregando o evangelho, encontrou um certo homem chamado Simão Mago, que era um mágico. Iludia muitas pessoas e as pessoas achavam que era o poder de Deus. Mas quando ele ouviu a palavra verdadeira, ele também se converteu. Vamos juntos para o livro de Atos, capítulo 8, a partir dos versos 4. Nós lemos: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Filipe, descendo de cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que ele dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. E houve grande número de alegria naquela cidade. Então Filipe fazia os mesmos sinais que Cristo fazia. Mas não para a honra e glória dele, mas para que muitos pudessem seguir a quem? A Jesus Cristo, que é o autor da vida. Mas neste cenário, havia alguém que fazia os sinais para enganar, levar as pessoas a Satanás. Versos 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser um grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor até o maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamando o grande poder. Mas nós sabemos que não era o poder de Deus. Porque muitos são enganados. E eles esquecem uma coisa muito importante. No texto que o irmão Pedro estava a ler no livro Eventos Finais, tem uma parte muito importante, que vimos também ao longo desses estudos, quando o Nataniel orou para que tivesse uma revelação de quem seria o Messias. Quando ele encontrou Jesus, ele não duvidou. O Nataniel orou e teve a revelação. E é o que falta muito em nós, o poder de oração para que possamos entender as Sagradas Escrituras. Vamos voltar para o livro de Isaías 35, versículos 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Aqui encontramos a autoridade das Sagradas Escrituras, que foi se cumprir em Jesus Cristo. Ele abriu a vista aos cegos, os surdos começaram a ouvir, os coxos andaram e saltitavam. É o cumprimento das Sagradas Escrituras, desde lá, no livro de Gênesis, até o Apocalipse. Amém. Então, se nós queremos ser firmados na verdade, nós devemos investigar as Sagradas Escrituras e orar para que o Espírito Santo possa nos guiar, para podermos termos o entendimento espiritual das Sagradas Escrituras. Amém. Vamos abrir o livro de João, capítulo 5, nos versos 39. Diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Amém. Então, nós ao lermos este verso, que nos diz que temos que examinar as Escrituras. Então, que Escrituras são essas? A palavra de Deus. A palavra do Senhor, a Bíblia. Então, nós, em primeira instância, temos que nos recordar de que toda a Bíblia está centrada em Jesus Cristo. Então, aqui estão-nos a dizer de que a palavra de Deus, esta Bíblia, estas Escrituras, é que estão falando de Jesus.
E elas têm autoridade. E elas têm autoridade. Exato. Então, nós hoje precisamos acreditar nesta palavra. Porque ela testifica, ela fala de Jesus. Amém. Nós não precisamos ver Jesus. Nós precisamos acreditar no que está aqui nestas escrituras. Amém. Santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como Isaías escreveu, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Então, aquilo que os profetas escreveram, nós vemos o cumprimento nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João testificam daquilo que os profetas escreveram. Nós vimos o cordeiro que foi morto lá para que se cobrisse a nudez de Adão e Eva quando pecaram. E esse cordeiro que se transformou em ser humano, esse cordeiro que nos lava com seu sangue, que é Jesus Cristo, que é o cumprimento das profecias. Salmos 34, versos 20. Amém. O que é que nos diz? Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. E nós vemos esse cumprimento em Jesus. Quando Jesus Cristo foi morto entre dois malfeitores, Jesus Cristo foi o único que morou na cruz naquela sexta-feira. Então os outros foram quebrados os pés, para que não fugissem. Cumprindo-se a profecia que nenhum osso de Jesus foi quebrado. Isso encontramos lá em João 19, 36, que diz: porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então nós temos que crer que, de facto, o cumprimento das profecias mostra que a maior profecia de todos os tempos vai se cumprir, que é a segunda vinda de Jesus. Então, se essas todas as profecias do Velho Testamento cumpriram-se em detalhes, temos a garantia, a certeza de que, de facto, aquele que prometeu vir, virá. Amém. Nós vimos desde o lugar do nascimento de Jesus, os profetas escreveram que ele nasceria em Belém e cumpriu-se. Exatamente no mesmo período que a profecia estava indicando. Então, se Cristo disse que esta geração não passará sem que todas as coisas se cumpram, é que de facto é esta geração que nós de facto veremos Jesus Cristo vindo com poder e grande glória. Quinta-feira temos Vocês São Daqui de Baixo. O que podemos dizer desta lição de quinta-feira? Então nós encontramos aqui Jesus dizendo claramente para eles que eles são daqui de baixo. Porque o que eles falavam coisas só terrenas. A perspectiva humana. Mas eles não acreditavam em Jesus. Ele, quando falasse, por exemplo, de coisas celestiais, eles nada sabiam. Então Jesus disse: vós sois daqui da terra, daqui de baixo. Então, coisas daqui da terra é o que vocês sabem para falar. Mas eu, quando vos falo de mim e vos falo do Pai, vocês já nada sabem. Encontramos aqui no livro de Marcos 7, no versículo 9. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Aqui encontramos os sumos sacerdotes a invalidar a lei de Deus por tradições que os humanos estão a criar. E hoje em dia temos a mesma situação. Conforme estamos a falar, o cumprimento das Escrituras. No livro de Daniel, o que Daniel falou, a profecia de Daniel está a se cumprir. Os tempos, os dias foram mudados. E isso é o que o ser humano está a seguir, a tradição. Muitos dos homens hoje em dia, ou outras denominações, se for a perguntar se eles conhecem os 10 mandamentos, eu já falei com várias pessoas, só conhecem uma parte dos 10 mandamentos, porque estão a seguir a tradição. O sábado foi tirado dos 10 mandamentos, porque o homem criou os seus mandamentos. Então, se formos a ler o João, capítulo 8, versos 12, diz: então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Então, hoje em dia, nós também
temos que seguir a Jesus. Para não continuarmos, estarmos nas trevas. Porque o mundo encontra-se em trevas. Porque nós não conhecemos Jesus. Porque nós não queremos seguir Jesus. Então, se nós formos a andarmos na linha em que Jesus andou, nós não estaremos mais em trevas. Agora, diz também aqui no versos 13, disseram-lhes, pois, os fariseus, tu dás testemunhos de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. Como é que eles podiam dizer que o testemunho de Jesus não é verdadeiro? Então nós encontramos aqui hipocrisia entre os homens. Porque nós conseguimos dizer que aquilo que Jesus fez ou fazia não era verdadeiro. E o que nós fazemos será verdadeiro? Então, se ele veio como luz para nos tirarmos das trevas, porque nós estávamos nas trevas, então, e ele deseja que nós andemos na luz com ele, para nós não estarmos nas trevas, porque nós o que fazíamos, nem próprio nós sabíamos. Ele bem disse, o que vocês fazem, vós nem sabeis. Ele sabia de onde vinha e sabia para onde ia. Exatamente. Mas nós, nem de onde nós viemos, não sabemos, nem para onde vamos, não sabemos. Então estamos mesmo já a passos galopantes para o fim da lição número 8, com o tema Cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Então, para finalizarmos, considerações finais, irmão Benjamin? Bom, eu quero exortar todos os irmãos que não nos deixemos enganar pelas coisas do mundo. Não nos deixemos enganar pela incredulidade. Porque nós temos a Bíblia. A Bíblia toda, não é uma parte. A Bíblia é todo um conjunto. Então nós devemos examinar as Escrituras com o intuito de nos levar a Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor e nosso Messias. Amém. Irmão Pedro? Então, como dizia o nosso irmão Benjamin, a Bíblia é mesmo toda a Bíblia. Não é escolhermos ou o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, mas sim toda a Bíblia. Então, se nós levarmos toda a Bíblia, estudarmos toda a Bíblia, assim nós iremos crescer espiritualmente. Amém. Amém. Não, só para terminar, quero deixar uns 2 textos de reflexão. Uma vez estávamos estudando aqui a lição número 8, com o tema Cumprindo as Profecias. O livro de Provérbios, capítulo 22, versos 28, nos diz: não removas os marcos antigos. Então nós vemos que o povo de Israel, o povo judeu, por deixar e negligenciar o estudo das profecias, quando o Messias veio, não olharam para o cumprimento das profecias. Mas também o próprio Provérbios ainda nos diz no capítulo 29, versos 18: não havendo profecias, o povo se corrompe. Então nós temos que ver o cumprimento das profecias em Jesus e vermos o que Jesus Cristo disse sobre os dias do fim, que são estes dias que nós estamos vivendo, para que também não percamos de vista que Ele está vindo com poder e grande glória. Assim chegamos ao fim, queremos convidar assim quem ainda não é inscrito no canal, para que possa inscrever e ativar o sino de notificações, e nos vemos na próxima lição.